Estamos aqui com mais um encontro da Medita Unipaz, agora 176. E hoje eu quero trazer para vocês um tema que está colocado aqui como vibração pessoal, né? Padrões de vibração pessoal. Eu retiro esse material do livro da Penny Pierce, que em português tem o título Frequência Vibracional. É um livro da Cultrix. Mas o título original é O Poder da Vibração Pessoal, que eu até prefiro esse título original, né, que está aí no inglês. É, é um livro que eu vejo que traz algumas insights interessantes para a gente avaliar, né, a nossa, digamos, vibração pessoal, como nós estamos. Mas que também tem muita coisa que eu não achei assim interessante. Mas o que eu realmente queria partilhar com vocês é esse capítulo que ela traz sobre esses padrões. É claro que aqui é muito superficial da forma que é colocado, mas nos ajuda a entender alguns comportamentos nossos e a gente poder refletir um pouco sobre isso. A questão é que nós precisamos estar sempre conectando com a nossa vibração original. Vibração uma terminologia usada no nível analógico, né, com a ideia de frequência e coisa assim, mas que nos permite perceber como que nós estamos internamente em cada momento e diante das situações que acontecem conosco. Daí, o ponto de partida é sempre esse, né? Nós precisamos estar sempre conectando, né, com esse nosso ser interno. Para trazer uma imagem, né, do que significa essa ideia de vibração, conectar com a vibração original, eu vou colocar aqui essa figura. Eu creio que ela pode, né, nos ajudar a entender um pouco simbolicamente o que que é isso. É como a gente estar diante de um grande oceano, né, de uma grande paisagem, que é a paisagem da nossa vida, da nossa alma, digamos assim, e que nós possamos olhar por uma janela, como que está essa paisagem, né? Isso que é a conexão, né? Como que tá, como que eu estou internamente em cada momento, em cada instante. Então, para isso, já que nós sempre trabalhamos, né, com a ideia de meditação, que é exatamente o método certo, o método mais adequado para a gente acessar essa imagem da nossa alma, digamos assim, vamos iniciar essa meditação conectando conosco mesmo, sempre iniciando pela presença no corpo, observando como nós estamos neste exato momento. Inspirando, expirando com calma, com serenidade, com abertura. Essa inspiração e expiração, ela pode ser precedida de uma pequena pausa, e é exatamente nessa pausa que tudo para, né? Que nós olhamos por essa janela e observamos como que está a nossa vibração pessoal. O que que representa isso? É algo que está além daquelas questões que nós colocamos mentalmente, que está além então dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. É como se nós olhássemos para um imenso oceano, por essa simbólica janela da alma, e sentíssemos que ali existe uma energia para além da energia física. É como se ali existisse uma presença mais ampla que somos nós existindo neste universo. Então, novamente, inspirando, expirando com calma, com serenidade, buscando vivenciar
mais profundamente essa experiência de estar presente, de estarmos aqui, neste local, neste dia, nesta noite, nesse momento precioso, sentindo o corpo, sentindo a temperatura, ouvindo os sons, mas sem nos apegarmos a nada disso, simplesmente percebendo que esses aspectos físicos, eles existem, eles estão presentes, eles fazem parte da nossa passagem aqui pelo planeta, mas nós estamos além, bem além nesse imenso oceano de energia, nesse imenso oceano de consciência que nós habitamos desde sempre. Então vamos fazer um minuto de silêncio e observarmos atentamente como que nós estamos neste exato momento, buscando descobrir a vibração, que é a nossa essência. Ok? Quando nós procuramos parar para olhar, ouvir, sentir, através da janela de nossa alma, aquilo que nós somos mais profundamente, nós podemos conectar com a presença mais ampla do universo em nós e de cada um de nós nesse imenso universo. Isso é a experiência do espírito colocado nessa frase. Porém, nem sempre nós conseguimos lidar ou apreciar ou poder estar diante desta presença. Como coloca a frase que eu vou ler agora aqui com vocês, deixamos de viver a experiência do espírito porque nosso mundo interior está entulhado de antigos traumas. À medida que começamos a limpar esse entulho, a energia do amor e da luz divina começa a fluir em nosso ser. É claro que é um longo trabalho, né? Pode envolver diversos aspectos, diversos métodos, mas aqui é só para lembrar que o que a autora traz para a gente é a gente estar tomando consciência de que nós temos alguns padrões de comportamento, e esses padrões, que são padrões emocionais, eles geralmente estão em três níveis, podem acontecer em três níveis, né? O que são padrões aqui? São respostas que mantemos e repetimos diante dos estímulos que surgem em nossa vida, né? Então surgem estímulos, o tempo todo nós temos estímulos nas nossas relações, naquilo que nós precisamos lidar com o mundo, e geralmente nós temos algum padrão emocional, e nós geralmente temos até os três, dependendo do momento, né? Mas algum deles podem persistir mais. Daí ela coloca três tipos de padrões. Nós podemos ter o padrão emocional negativo de fugir,
o de lutar e o de atuar conscientemente, que é, obviamente, o que a gente é, deveria estar cultivando, né? Preferencialmente tentando cultivar esse. Então, eu vou partilhar rapidamente com vocês esses três níveis a partir da autora. Os padrões emocionais baseados na fuga, em fugir. Aqui tem alguns tópicos que sugerem mais ou menos o que acontece e nós podemos verificar se a gente tem ou repete continuamente um desses padrões, né? Primeiro, baseado no fugir. Agimos impulsivamente diante de um desafio, tentando evitar e avaliar o que tentando, né? Evitar e não avaliar o que está acontecendo. Então a gente evita aquilo que está acontecendo, a gente não tenta, não avalia adequadamente, né? Aquilo que está acontecendo e muitas vezes a gente atua impulsivamente diante de algum desafio, alguma coisa que aparece para a gente, né? Alguma coisa que nos incomoda, alguma situação que a gente tem que resolver, algum ambiente, né, que a gente tem que estar frequentando e lidando com ele. Então, agimos em alguma situação que requer uma resposta, que é a propriamente ego, né, respondendo de forma a evitar aquele ambiente, evitar aquela situação e não avaliar, né? Então, tentando evitar avaliar. Sentimos desorientados, perdidos, deprimidos. É outro padrão emocional baseado na fuga, né? Nós, diante de alguma situação que acontece, ou de situações diversas, ou mesmo situações que sejam até imaginadas mentalmente, sentimos desorientados, perdidos, deprimidos. Outro aspecto, fugimos para distrações, para o álcool, para as redes sociais e assim por diante. Então, são fugas, né? Que a gente tem aquele problema, ele não está resolvido, mas também nós buscamos outras ocupações que conotam esse, esse padrão de fuga. Por outro lado, muitas vezes podemos glamorizar, né? Glamorizamos outros lugares e épocas, celebridades, reinos não físicos, heróis, etc. Então, aquelas pessoas que fogem, isso não é comigo, não tem nada a ver com, né? O meu mundo é outro, eu estou lá imaginando situações passadas, situações futuras, né? Ficamos até mesmo tentando fugir da própria realidade física do mundo que a gente está. E muitas vezes esse glamour pode ser uma atitude de fuga para não encarar a realidade que aparece. Outro aspecto que ela cita como exemplo: somos dominados por ansiedade, pânico e raiva. Somos dominados, porque às vezes a gente tem alguma ansiedade, raiva, um pânico, mas a gente conseguiria estar no domínio disso. O problema é quando nós somos dominados por isso. Ou então aceitamos relacionamentos abusivos, né? Da forma que seja, seja, né, em um casal, seja pai e filho, seja com as pessoas que trabalham com a gente. Então, aceitamos relacionamentos abusivos, evitamos nos posicionar, evitamos tomar posições diante das coisas. E muitas vezes nos colocamos como vítimas das situações. Então, são padrões emocionais para a gente avaliar, né? Se a gente está tendo algum padrão desse diante de situação, se isso acontece como um padrão mesmo, ou seja, como uma coisa repetitiva. Fica aí a dica para como uma reflexão. Vamos agora para os padrões emocionais associados à luta, a lutar, que ela também coloca como sendo um padrão negativo. Vamos ver por quê. Agredimos quem ameaça a maneira como queremos que as coisas sejam, né? Às vezes a gente quer que as coisas sejam de uma determinada forma, a gente fica preso
naquela visão de mundo, achando que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer que seja. E qualquer ameaça que surge, a gente vai agredir, né, a pessoa, a situação, as pessoas que estão envolvidas naquilo. Projetamos culpa, ódio, violência nos outros quando nos sentimos atacados. Esse tema é um padrão baseado na luta, né? Você não está fugindo, mas você já vai para o outro lado, para o outro extremo agora. Aí você projeta a culpa no outro, a culpa é do outro, né? A violência, age com violência em cima dos outros, né? Quando a gente sente atacado. É interessante que não é, é o sentimento que está colocado aqui. Sempre atuamos tentando fazer que o mundo exterior funcione da maneira que queremos. Sempre atuamos. Aí está uma questão assim, o sempre também é importante, né? É, a gente quer que o mundo funcione de alguma maneira que a gente acha que é o certo. E nós não temos como ter esse controle. Já falamos isso, né? Então a gente também tem um padrão emocional de luta, porque não tem jeito de fazer. O mundo não vai ser do jeito que a gente quer. Outro aspecto, projetamos nossas ideias acerca do mundo do modo como julgamos que os outros devem ser e agir. Então, nós fazemos essas projeções, né? A ideia, como que as coisas devem ser, como que os outros devem agir e atuar. E nós projetamos isso acerca dessa estrutura que o mundo deve ser, das coisas devem ser dessa forma, que também é um padrão de luta. Então, as coisas acontecem, a gente já tem uma, uma resposta, uma forma de ver que não podia ser daquele jeito, e a gente começa a achar que os outros devem ser daquela maneira. Usamos de charme, isso é bem sutil. Usamos de charme, sedução, artimanhas e manipulação para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. Às vezes, delicadamente, né? Às vezes, colocando isso sutilmente, também como um padrão emocional. Usamos de charme, sedução, artimanha e manipulação. E evitamos participar, mudar e escutar o que nos desagrada, que é uma outra forma também de lutar, né? A gente toma uma atitude, mas a atitude aí negativa, né? A gente evita participar, mudar, escutar o que desagrada a gente. É uma luta também interna, né? Ela parece fuga, mas ela não omite, ela vai para uma atitude que a gente começa a fazer as coisas de outra maneira, né? Que é, não quero saber disso, mas aí eu estou também numa atitude de luta, de resposta, né? Ativa, que é não fazer. Bom, mas existem, ela chama atenção para os padrões emocionais saudáveis, que aqui é bem interessante a gente verificar que é difícil, às vezes, separar quando a gente está num padrão ou no outro, mas aqui esses aspectos, eles são, eu acho que são fáceis da gente entender. Então, quais são os padrões emocionais saudáveis que é a nossa resposta ao mundo, às coisas do mundo? Primeiro, sentimos, pensamos e agimos sem nos julgar ou punir, usando um senso interior de ética e de honestidade. Então é isso, nós sentimos, pensamos e agimos sem julgar ou punir. Então a gente tem um sentimento, tem um pensamento e tem a atuação, né? Mas usamos de uma ética interior, né? Esse senso de ética, esse senso de honestidade para conosco mesmo, isso já é um padrão saudável. Nós não estamos nem fugindo, deixando e nem estamos também numa luta, mas nós percebemos como nós estamos diante daquela situação. Segundo, percebemos conscientemente as frequências de outras pessoas, lugares e situações e escolhemos como lidar com estas realidades. É essa questão que é interessante, porque
nós estamos na atuação com a realidade que aparece. Por quê? Nós percebemos que existem, né, frequências, aqui dentro da ideia de frequência pessoal, né? Percebemos conscientemente as frequências de outras pessoas, como elas estão. Sejam frequências que, digamos aqui, positiva ou negativa, né? Que vão ser construtiva ou não, ou destrutiva. Os lugares, né? Os ambientes trazem isso, as situações que a gente vê, e a gente escolhe como lidar com essas realidades. Escolher como lidar, que é o importante. E a gente percebe, toma consciência, e ali a gente toma uma atitude consciente. Olha, eu vou fazer lidar com essa situação dessa e dessa forma. Às vezes falando alguma coisa, às vezes silenciando, às vezes esperando que as coisas tomem seu próprio caminho, né? Às vezes atuando mesmo de maneira até física, se for importante, mas nós estamos conscientes daquilo. É um padrão emocional saudável. Outro padrão, refugiamo-nos em nós mesmos, não para omitir, mas para saber o que nos convém em cada situação no momento. Esse aspecto é muito interessante, porque refugiar em si mesmo é um ponto, é uma atitude de autodefesa, mas é uma atitude também de responsabilidade com aquilo que a gente vai fazer. A gente não está negando a coisa, não está omitindo, não está deixando para lá, mas a gente está sabendo o que fazer naquele momento, que tem a ver com as duas frases anteriores, né? É, muitas vezes, né, nós também podemos atuar dessa maneira aqui, ó. Confiamos e apreciamos em nossa própria companhia. Mantemos-nos seguros e abertos aos outros. É também uma atitude muito importante quando a gente considera que o fato dessa autoconfiança, dessa apreciação, né, de estar comigo mesmo nesse, nos diversos momentos, reforça a minha atitude de presença. Mas a gente não isola do outro, né? Mantemos nos abertos e seguros, né, e abertos aos outros. É, buscamos reconectar sempre que possível com nossa vibração original, que foi onde nós iniciamos hoje a meditação, percebendo as mudanças e os movimentos da mente e a transitoriedade do mundo. Então, é uma questão que sempre remete, no fundo, remete à importância da meditação. Porque se a gente consegue estar reconectando rapidamente, né, diante da situação com nossa vibração original, nós percebemos as mudanças, mas não nos misturamos com ela, né? Não somos carregados por ela. Percebemos o movimento da nossa mente e da mente coletiva, do campo psi coletivo. A gente percebe que aquilo está acontecendo porque nós aprendemos a fazer isso. E o mundo é transitório, as coisas mudam, aceitamos e lidamos com isso, e navegamos nessa transitoriedade. É fácil? Claro que não, né? Qualquer evento que acontece com a gente, seja físico, seja psíquico, sempre nos dá uma balançada. Mas o interessante é que a gente consiga restaurar isso o mais breve possível. Mesmo que aquilo, naquele momento, né, nos movimentou e nos abalou, nos trouxe alguma situação de sofrimento, isso acontece, né? Não é, ninguém aqui está falando que a gente tem que ter ser essa montanha de segurança, né? Essa firmeza toda, mas a gente consegue retomar isso. Por isso que é um padrão também, quando a gente está sempre, como padrão, buscando reconectar com a nossa vibração original e percebendo essas mudanças e os movimentos da mente e a transitoriedade do mundo. Bom, fica aqui essa
esse nosso encontro de hoje com esses aspectos, né, para reflexão. Espero que tenha sido interessante, apesar da brevidade e da simplicidade que é colocada aqui. Mas serva como reflexão e vou deixar então o final do nosso encontro de hoje com essa imagem para nós reconectarmos com nossa mente, olhando pela janela da nossa alma aquilo que nós representamos, né? Essa janela é a própria janela da alma, é a própria alma. Observe que nessa figura a janela não tem um anteparo, ela está mergulhada na própria paisagem, né? Ela está inserida na própria paisagem. Ou seja, a nossa alma está nessa paisagem, está nesse universo. Não é uma casa separada, mas é um ponto de observação, é um local de observação que a gente para e vê. Essa que é a ideia dessa imagem, né? Observando as luzes, né, sendo projetadas e nós estamos participando dela. Ok? Encerrando então o nosso encontro de meditação, sugiro que você possa permanecer por mais tempo nesse nessa pausa da semana. E até breve.